Bom, então vamos lá, turma. Vamos terminar o mundo Vargas até a Nova República aqui, fazendo aí como a gente realizou na primeira parte, os melhores momentos. Bom, o que mais aparece de Getúlio Vargas neste instante, né, de 30 a 45? Vamos lembrar quais são as divisões dos períodos do Vargas e como que como é que se inicia cada uma dessas épocas do Getúlio. Eu acho que isso é interessante porque a Unicamp já cobrou. Então, vejam, no primeiro momento ele chega ao poder por meio daquilo que eles chamaram de Revolução de 30. Por que foi chamado de governo provisório? Porque não havia uma Constituição. Mesma coisa lá do Marechal Deodoro. Tá? Vamos lembrar que o Vargas vai retirar do poder os governadores que eram contrários, aí ele vai nomear interventores, ele fecha o Congresso. Por isso que ele vai ser chamado de ditador por São Paulo. Vou melhorar isso na sequência. Ele vai acabar criando o Conselho Nacional do Café, entre outros órgãos, para resolver o problema da crise. Ele vai acabar comprando o excedente de café para reativar a economia e vai proibir por 3 novos anos novas plantações. Tá bom? Você vai perceber que o Vargas toma essa atitude agora, emergencial, mas ele vai incentivar a industrialização e policultura na sequência. Como que São Paulo reage? Isso já caiu em FUVEST várias vezes. São Paulo é chamado, veja, ó, de ditador. Perdão, Vargas é chamado por São Paulo de ditador. Por quê? Porque, na visão de São Paulo, tomou o poder por meio de um golpe. Tá? São Paulo era governado por um nordestino. O Congresso foi fechado. Beleza? Então, ali, começa a ser formado um movimento contrário ao Getúlio. Tá? Vai ser formada a Frente Única Paulista. E numa dessas manifestações contra Vargas, eu acho que você deve lembrar, 4 jovens foram mortos pela polícia, dando origem a um movimento chamado MMDC, ou também pode aparecer MMDCA, um quinto rapaz, né, morreu depois, que era o Alvarenga, foi hospitalizado e acabou morrendo quando a Revolução já tinha estourado. Essa revolução, chamada aí de constitucionalista, né, de 32, ela vai erguer a bandeira da Constituição, dizendo que o Vargas era um ditador. Então, a ideia deles é usar a bandeira da Constituição para retomar o poder das oligarquias paulistas do café. Tá bom? Isso é muito importante você entender. Então, eles vão usar como justificativa a ideia de que Vargas era um ditador, que não tinha Constituição, para retomar o poder. São Paulo vai perder a guerra, vai durar praticamente 3 meses, mas São Paulo vai vencer politicamente, porque o Vargas vai convocar uma constituinte e vai reconhecer a importância de São Paulo. Tá? Quando nós temos essa Constituição de 34, né, inspirada lá na República de Weimar, da Alemanha, federativa, presidencialismo, nós temos algumas mudanças importantes, ó, o voto feminino obrigatório e a justiça eleitoral. Então, aqui ele acena para os tenentes. Entendeu? E o Vargas vai criar leis trabalhistas. Toma cuidado, somente para os trabalhadores urbanos. Ele não vai alterar a realidade do campo. Os trabalhadores rurais continuarão marginalizados. Beleza? Não, vai ser mantido um estado de compromisso. Não vai ter mudança no setor rural do Brasil. Como que começa o segundo período Vargas? O Vargas foi eleito indiretamente. Os mesmos deputados que fizeram a Constituição elegeram o Vargas como presidente. Bom, tá? E aí começa o governo constitucional. Você vai ter uma grande polarização entre 2 grandes movimentos populares, um de tendência fascista e o outro de tendência socialista. A e B, o integralismo. Lembra lá, né, do Anauê, Deus, Pátria e Família, ultranacionalistas, anticomunistas, a turma do Plínio Salgado. E do outro, a ANL, do Prestes, que agora se converteu ao socialismo, de uma democracia popular, anti-americana, a realização de reforma agrária, e tem um lema muito parecido aí com o da Revolução Russa, terra, apoio e liberdade. A turma do Prestes vai tentar tomar o poder, né, na intentona comunista, a Revolução Vermelha, como eles diziam,
vão acabar fracassando. E aí, depois disso, digamos que a ameaça do comunismo vai ganhar força no Brasil e o senhor Getúlio Vargas vai se apoiar nessa ameaça para tomar o poder, para permanecer no poder. Por quê? O Vargas queria ficar no poder, mas ele não podia porque a Constituição não permitia. E essa charge é interessante. Ó. Aí o Vargas na frente, no catete, tá? E ele jogando um monte de casca de banana para ninguém entrar. Isso aqui simboliza que ele quer continuar no poder. Qual é a justificativa para ele se manter no poder? Vai aparecer no Brasil um tal de Plano Cohen, suposto judeu comunista que queria tomar o poder. Esse plano teria sido interceptado pelo exército brasileiro, mas na verdade ele foi criado por membros do exército e do integralismo para servir de justificativa para o Vargas permanecer no poder. Tá? O Vargas vem a público, diz que vai defender os interesses da nação e para isso ele fechava o Congresso, outorgava uma nova Constituição. Constituição de 37, né, que fecha os partidos políticos, restringe as liberdades individuais, suspende as eleições, centraliza o poder nele, Getúlio. Essa Constituição era inspirada na Constituição da Polônia, né, chamada de a Polaca. Então, esse plano Cohen justifica o golpe do senhor Getúlio Vargas para início da ditadura do Estado Novo. E é muito interessante pensar. Estado Novo, então, começa por meio de um golpe. Entendeu? Justificado, Vargas dá um alto golpe para ele permanecer no poder, justificando a necessidade de evitar a tomada do poder por comunistas. Beleza? Veja que é um governo sem definição ideológica, embora seja nacionalista, ele não se declara fascista, nazista. Tá? Vai ser um governo muito intervencionista no campo social e econômico, que vai acabar promovendo a industrialização do Brasil com a burguesia se aproximando do Getúlio. Vargas vai criar uma série de órgãos, ó, DASP, DIP, IPE. No DASP, ele centraliza a administração na sua figura e interfere em estados e municípios. O vestibular mais gosta é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E aqui que a gente vai ter um louvor à imagem do Getúlio. Tá? É aqui que a gente vai ter o grande uso do rádio. Lembra lá, a Hora do Brasil. Aqui que a gente vai ter censura. É aqui que nós teremos nos estádios de futebol eventos cívicos. Tá? Estou me referindo a Dia do Trabalho, Dia da Bandeira. Tá? A PE vai perseguir aquelas pessoas que eram contrárias ao Estado Novo. Então, fica ligado nesse lance da imagem do Vargas. Tá? Vão reprimir uma tentativa de golpe integralista. O integralismo vai ser fechado. Né? E a gente percebe que o governo Vargas era um governo muito pessoal. Na economia, guarda isso. O governo Vargas é intervencionista, vai controlar setores estratégicos, vai criar empresas estatais. A Vale do Rio Doce, por exemplo. Já vai criar a CSN, vai vir a Segunda Guerra. Vai substituir importações, vai desenvolver indústria de base. É um governo de nacionalismo econômico. É aqui que o Vargas vai ganhar o apelido de mãe dos ricos, porque ele vai favorecer a industrialização, ele vai se aproximar desse setor industrial. Então, ele é pai dos pobres com as leis trabalhistas, que agora se consolidam com a CLT, mas ele é mãe dos ricos por causa da proximidade que ele vai ter com os industriais. Tá? Você vai ver que vai ter proibição de greves, o sindicato vai ser controlado pelo Estado, né? O sindicalista pelego, e a CLT aí inspirada na Carta do Trabalho, lá do fascismo. Tá? Te dou a lei trabalhista, mas eu controlo o movimento operário para ele não ir para o lado comunista. Segunda Guerra, muito importante. Lembra que o Vargas vai inicialmente usar da neutralidade, né? Um jogo duplo, ele vai jogar dos dois lados, ele vai barganhar. Quem deu maior apoio econômico para o Brasil, ele apoia na guerra. Veja que em 1938, a Alemanha era a grande parceira econômica do Brasil, tinha passado os norte-americanos. Olha que fator aí curioso, às vésperas da guerra, porque o Hitler se interessava pelo Brasil. Só por que o Vargas muda de lado? Vai ter uma crise aí nas relações entre Brasil e Alemanha. O integralismo foi fechado, porque tentou dar um golpe no Vargas, grupos nazistas foram perseguidos no Sul, o Vargas vai romper com o eixo, tá?
e aí 5 navios brasileiros são bombardeados pela Alemanha. Só que nesse meio tempo tem algo que a gente deve lembrar. A aproximação entre Vargas e Roosevelt. O Roosevelt queria que a América entrasse unida na guerra. Ele se aproximou do Vargas. Vão fazer os acordos de Washington. Tá? O Brasil declararia guerra ao eixo, vai ceder um território para os Estados Unidos para usarem de base para a guerra, lá no Nordeste. Em troca, o Brasil vai receber um apoio financeiro para a construção da CSN. Era tudo que o Vargas queria. Companhia Siderúrgica Nacional, o Brasil vai dar um grande salto no aço a partir de agora. Veja que o Walt Disney do Brasil já viu questões sobre o Zé Carioca aparecendo nesse contexto. E aí o Brasil vai à guerra, né? Agora a cobra vai fumar, você deve lembrar desse termo que aparece naquela época. O Brasil estava demorando tanto para entrar no confronto, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Agora que entrou, a cobra está fumando. Vão os pracinhas da FEB, né? A FAB também vai para a guerra, a Força Aérea, e ela vai fazer muito bonito na guerra. Nós vamos vencer todas as batalhas que participarmos, mas isso vai acabar gerando uma grande contradição, vocês devem lembrar, né? O Brasil apoia democracias, mas internamente é uma ditadura. E essa contradição vai acabar levando à queda do Getúlio. Vai ter uma grande pressão por redemocratização aqui no Brasil, manifestos mineiros, manifestos da UNE, greves operárias. O Vargas começa a fazer uma redemocratização, convocando eleições, anistiando presos políticos, voltam os partidos. E aí houve uma nova tentativa ali de flerte com o golpe, com o queremismo. Ou seja, vamos redemocratizar, mas vamos manter o Vargas no poder. Foi nessa possibilidade de continuidade do Vargas, feita por movimentos populares, que o Vargas vai ser destituído do poder pelos militares, né, pelo general Góes Monteiro, vai forçar a saída do Vargas. E nesse período, né, até o próximo presidente ser eleito, quem vai comandar o Brasil foi o presidente do STF, o José Linhares, porque não tinha vice-presidente, não tinha congresso. É convocado uma eleição e quem vence é o Dutra, que tinha sido ministro da guerra no Getúlio. Tá aí. Tá? Termina a Era Vargas. Turma, um ponto importante que a gente tem que dar uma olhada é que agora vai começar a República Democrática Populista. O populismo é um fenômeno latino-americano nesse momento, não é só no Brasil. Embora já houvessem medidas populistas com Vargas, ali na década de 30, é agora, na década de 40, 50 e 60, que ele se fortalece, inclusive como um fenômeno ali da América Latina, como eu te disse. Pensando que sempre o populista ele tem um perfil de carisma, né, de manipulação das massas, e ele surge como uma estratégia das classes hegemônicas decadentes, que para permanecerem no poder com a urbanização, você tem que fazer promessas às massas, promessas que muitas das vezes não são cumpridas. Dutra, muito tempo que não cai no vestibular, hein? Dutra vai ter uma economia liberal, oposta ao Vargas, vai abrir o país a importações, vai se alinhar aos Estados Unidos na Guerra Fria, vai romper com a União Soviética, vai mandar fechar o Partido Comunista, vai ter uma nova Constituição muito parecida com a de 34, tá? Então restabelecem-se as liberdades individuais, mas ainda com conteúdo conservador por detrás. E aí vai realizar o Plano Saúde, lembra? Saúde, alimentação, transporte e energia, cuja grande realização foi a Chesf, mas foi um plano muito mais teórico do que prático, pouca coisa foi feita naquela época. Tá? Em 50, o Brasil foi sede da Copa do Mundo, você deve lembrar que a gente perdeu no final para o Uruguai. O Vargas volta em 51, foi a única vez que ele foi eleito diretamente pelo povo. A volta do Vargas é a volta do nacionalismo econômico. A gente vai ter conflito com os Estados Unidos aqui nesse momento, principalmente pela questão da campanha do Petróleo é Nosso, que o Vargas estará mais ao lado dos nacionalistas do que dos entreguistas, criando a Petrobras como uma estatal que controlava, detinha monopólio sobre o petróleo. Tá? Os norte-americanos vão restringir empréstimos ao Brasil nesse momento, vão reclamar do controle de remessa de lucros que o Vargas queria, né, para manter o capital aqui no Brasil sem especulação.
O Vargas vai receber muita oposição da UDN, do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda vai sofrer uma tentativa de assassinato chamado crime da Rua Toneleiros. Vão tentar matar o Lacerda e vão acabar matando o guarda pessoal do Lacerda, que era o major da aeronáutica, Rubens Vaz. E aí descobrem que quem estava por detrás dessa tentativa de assassinato era o chefe da guarda pessoal do Getúlio, Gregório Fortunato. Naquele momento, a aeronáutica começa a investigar, né, a República do Galeão, começa a pressionar o Vargas para ele renunciar, e o Vargas, se quiser lembrar, vai optar pelo suicídio. Tá bom? Vai ter uma crise política depois, né? Assume o Café Filho infarta, vem o Carlos Luz, tenta conspirar contra a eleição do JK e do João Goulart, e o general Lott dá um golpe preventivo, tira o Carlos Luz, passa para o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, e ele garante a posse do JK e do João Goulart. O JK aparece com frequência, né, galera? Vocês devem lembrar que ele vai fazer o plano de metas. Plano de metas do senhor Juscelino Kubitschek, ele tinha 31 objetivos, 6 áreas de concentração. O que você precisa saber? O que foi mais investido foi indústria, transporte e energia. E a meta-síntese é a construção de Brasil. Então, entenda isso. Construir uma nova capital, para integrar o Brasil, para ocupar os vazios urbanos, para descentralizar o desenvolvimento, vai puxar esses principais setores do plano de meta. Então, se eu construir Brasília, eu vou desenvolver indústria, transporte e energia. O JK lança o Nacional Desenvolvimentismo. O que é isso? Capital estatal, capital privado nacional, capital estrangeiro e empréstimos da FMI. A economia cresceu muito, tanto que se fala de 50 anos em 5. A indústria cresceu 80% na época. O potencial energético também vai se desenvolver pelo investimento do JK, nas hidrelétricas. O JK vai rasgar o Brasil com rodovias. Virão para cá as indústrias automobilísticas. Tá? Só que quais são os pontos negativos? Vai gerar uma inflação muito alta, o Brasil vai se endividar um monte com a FMI. As desigualdades regionais e sociais vão aumentar. Lembre-se da figura do Jeca Tatu, que inclusive vai ser ridicularizado nesse momento com a pessoa do interior que não conhece os valores do cosmopolitismo que estão sendo investidos no JK. A bomba da construção de Brasília, digamos assim, os efeitos negativos vão recair sobre essa figura aqui, né, o Jânio Quadros. Foi eleito por um partido nanico, um cara extremamente populista, extremamente inconstante. Tá? Ele não vai dar aumento salarial em 61, em meio ao arroxo que acontecia, o aumento de preços. Vai focar numa pauta moralista. Vocês devem lembrar lá, né? Proibição de biquíni, proibição de briga de galo, de lança-perfume. Ele vai adotar uma política externa de autodeterminação dos povos, de encontro com a Conferência de Bandung, dos não alinhados, tal. Ele vai restaurar relações com a União Soviética para abrir novos mercados para o Brasil. Vai chamar o Che para cá, o Che que era um grande herói da Revolução Cubana, que se iniciou como nacionalista e depois se converteu ao socialismo como um satélite soviético. E quando ele faz isso, a UDN vai cair em cima do Jânio Quadros, ele não vai ter mais apoio para governar, ele vai tramar um golpe, né? Vocês devem lembrar, ele manda o vice dele, o João Goulart, para a China do Mao Tse Tung, China comunista, imaginando que se ele entregasse o cargo naquela época, se ele renunciasse, eles não iam aceitar a renúncia dele, porque o João Goulart era visto como comunista, eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. E aí, não aceitando a posse do João Goulart, eles iriam aumentar o poder do Jânio Quadros. Ele entrega a carta de renúncia, todo mundo aceita. Só Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo, vai dar apoio a ele. E a renúncia dele acabou sendo um grande problema político para o Brasil nesse instante. Por quê? Olha lá. Algo que o vestibular cobra muito. Como que foi a posse do João Goulart? João Goulart era um cara que era herdeiro do Vargas, ele era do PTB. Ele era um nacionalista, com muitas características populistas.
Tá? Ele era um latifundiário do Rio Grande do Sul. Só que naquela época, toda a crítica que fosse feita aos Estados Unidos e toda a proximidade com o povo era visto como comunismo. Tá? E aí, o João Goulart, turma, estava na China do Mao, o comunismo chinês, naquela época, e ele tinha essa imagem comunista muito forte perante a elite brasileira. Tá? Como que eles vão garantir a posse do João Goulart? Gente, vai ter uma mudança na forma de governo. O Brasil vai virar um parlamentarismo. Ele vai ser presidente, mas com poderes restritos. Tá? Tanto que um primeiro-ministro naquela época foi o Tancredo Neves. Então, eles aceitam a posse do Jango, mas restringindo os seus poderes. Esse período vai durar praticamente um ano e 4 meses. Tá? Ele consegue a antecipação de um plebiscito que pergunta ao povo qual a forma de governo que o povo quer. Tá? O povo vai votar mais de 90% a favor do presidencialismo. Aqui, ele vai lançar as reformas de base. Tá? Forma agrária, política, administrativa, financeira, urbana. Quando ele lança essas reformas de base, lá no dia 13 de março, na sexta-feira 13, lá no famoso comício na Central do Brasil, a classe média, a elite brasileira, junto com os Estados Unidos, que já vigiavam o João Goulart, já vigiavam o Jango, com institutos aqui no Brasil, com o IPES e IBAD, tá? Eles têm a certeza que o João Goulart é um agente do comunismo. Os Estados Unidos não queriam uma nova Cuba aqui na América. Tá? Então, a elite econômica apoiando militares, políticos golpistas, com setores da igreja, com o apoio dos Estados Unidos pela Operação Brother Sun, vão realizar um golpe na noite do dia 31 de março para a madrugada do dia 1º de abril e vão derrubar o João Goulart. Tá? E vai começar a ditadura civil-militar. Beleza? Veja que os militares falavam em livrar o país da ameaça comunista e restaurar a democracia. Os militares chamavam de revolução democrática. Tá? A história chama de golpe, como de fato foi esse evento, um golpe clássico na história do Brasil, na história da América Latina. Vocês devem lembrar que nós também tivemos outros regimes militares aqui no continente. Na Argentina, no Uruguai, no Chile. Bom, eles tentaram manter uma aparência democrática durante o período, e a gente percebe muito isso no Castelo Branco, com os atos institucionais. Eu coloquei aqui os 4 primeiros. Os mais importantes são o AI-2 e depois o AI-5. Olha a aparência democrática. Eles vão criar eleições indiretas para presidente e vão extinguir os partidos políticos, aceitando somente 2. Isso aqui é importante. Ah, mas como é que tem ditadura se tem partido político? Você tinha 2. A Arena, que era o partido do Sim Senhor, a favor, e o MDB do Sim. Por que o MDB do Sim? Você não podia bater muito de frente no governo, senão era caçado e perseguido. Então, veja, deixar 2 partidos políticos era uma forma de manter uma aparência democrática. Manter eleições indiretas, ou seja, pelo Congresso, era criar uma aparência democrática. Olha lá, tem eleição, tem partido, então não é ditadura. Isso aqui caiu no Enem, né? Os partidos políticos finados, quer dizer que os partidos morreram. Tá? Aí vem o AI-3, ó, eleição de governadores indireta, prefeitos de capitais eram indicados, né, pelos governadores. O AI-4 vai pedir para o Congresso votar uma nova Constituição. Aí já tinha lei de greve, já tinha lei de imprensa, tinha CNI, vigiando toda a população. Tá? E aí sai o Castelo e entra o Costa e Silva. O Costa e Silva representa a chegada da linha dura ao poder, o grupo mais autoritário dos militares. O Costa e Silva vai conviver com um aumento significativo da oposição nesse contexto, muito influenciada pelo Maio de 68, lá na Europa, da contracultura, que eu te falei na parte de sociologia. Guerrilha vai começar a ganhar força no Brasil, guerrilha urbana, guerrilha rural. Nos festivais da canção, jovens músicos começavam a criticar o governo. Tá? Você vai ter a morte provocada por um PM de um estudante lá no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, vai gerar
uma grande passeata dos 100 mil. Então, nesse instante, o Costa está vendo que a oposição está se movimentando e aquela imagem de revolução estava caindo, estava se tornando muito evidente que o regime era uma ditadura. Quando um deputado do MDB, chamado Márcio Moreira Alves, faz um discurso considerado ofensivo contra os militares, o Costa Silva pede a cassação dele. E aí a gente não tem a cassação nem pelo Legislativo nem pelo Judiciário. E é aí que o Costa Silva outorga o AI-5, em dezembro de 68. O Costa Silva, quando ele outorga o AI-5 representa um golpe dentro do golpe, porque ele não estava previsto na Constituição. Tá? Olha lá, ó. Fim das liberdades individuais, o presidente pode fechar o Congresso, o presidente tem um aumento dos seus poderes, começamos a ter perseguição de opositores, não temos mais habeas corpus para crime político, agora eu tenho uma ditadura escancarada, não dá mais para esconder. O Costa Silva falava que era preciso o AI-5 para manter a revolução. Na verdade, não é manter a revolução, não houve revolução, é para manter a ditadura. Os militares estavam percebendo que eles estavam perdendo o poder naquele contexto.